Você já sentiu vontade de simplesmente desaparecer por algumas semanas? Não responder mensagens, não explicar decisões, não participar de conversas superficiais. E depois se perguntou: tem algo errado comigo? Talvez não. Talvez isso seja um impulso cognitivo legítimo, um mecanismo de autopreservação mental diante de excesso de estímulo, pressão difusa e ruído constante. O que hoje chamam de modo caverna não é imaturidade social. É uma estratégia de recalibração psicológica. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido, e ainda assim isolava-se por meses. Não por instabilidade, mas por disciplina estratégica. Ele entendia algo desconfortável. A exposição contínua corrói discernimento. O silêncio deliberado restaura a autoridade interior. E talvez o seu desejo de se afastar não seja fraqueza. Seja o início de um processo de reconstrução silenciosa. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse tipo de conteúdo precisa chegar em quem está buscando exatamente isso. Agora vamos ao que Marco Aurélio sabia que quase ninguém te conta. Existe uma tensão que a maioria das pessoas carrega sem conseguir nomear. Você está presente em tudo. Nas reuniões, nas conversas, nas obrigações sociais, no feed, nas notificações. Você responde, aparece, participa. E no final do dia sente uma exaustão que não tem nome claro. Não é cansaço físico, é algo mais difuso. Uma sensação de que você se distribuiu demais, que partes de você ficaram espalhadas em conversas que não valiam a energia, em contextos que não te alimentaram, em conexões que drenaram mais do que devolveram. Os estoicos tinham um nome para o estado oposto a esse. Chamavam de hegemônico, a faculdade dirigente da alma, o centro de onde emanava julgamento, discernimento e ação deliberada. E entendiam que esse centro não é infinito, que ele se desgasta com a exposição contínua ao trivial, ao urgente sem importância, ao barulho que o mundo produz incessantemente. Quando esse centro está esgotado, os sintomas são reconhecíveis. Você reage mais do que responde. Pequenas irritações que numa semana de clareza passariam sem peso, se tornam fontes de tensão desproporcionada. Decisões que seriam simples pedem muito mais energia do que deveriam. A capacidade de distinguir o que importa do que é apenas urgente fica comprometida. E você passa a operar essencialmente no modo reativo, apagando incêndios, respondendo ao que chega, sem espaço para o que chamaria de pensar de verdade. Esse estado é tão comum que a maioria das pessoas o considera normal. Assume que é assim que funciona, que esse nível de reatividade, de esgotamento, de sensação de que os dias acontecem para você, em vez de serem criados por você, é simplesmente o preço de uma vida ativa. E então, busca soluções no mesmo nível em que o problema opera. Mais eficiência, melhores ferramentas de gestão, otimização de agenda, coisas que agem na superfície sem tocar o que está esgotado. Marco Aurélio era imperador. Toda decisão de consequência passava por ele. Guerras, julgamentos, políticas, traições, epidemias. E ainda assim encontrava, sistematicamente, períodos de retiro. Não de luxo, de necessidade estratégica. Porque entendia que governar bem o mundo externo exigia primeiro governar bem o mundo interno. E o mundo interno não se governa em meio ao ruído. Se governa no silêncio deliberado. Isso é o que este vídeo vai destrinchar. Por que ele fazia isso? Como funcionava? O que os estoicos entendiam sobre isolamento estratégico que a psicologia moderna está só agora começando a confirmar? E o que esse padrão significa para você, que vive num mundo de estímulo contínuo onde desaparecer por alguns dias virou quase um ato subversivo? O que Marco Aurélio praticava não era intuição solta. Era método. E método é exatamente o que separa quem usa o silêncio como ferramenta de quem apenas sofre com ele. Os estoicos desenvolveram práticas específicas para cada fase do retiro, exercícios concretos de exame interno, de reordenamento de prioridades, de calibração emocional diante do adverso. Esse conjunto de práticas foi sistematizado num caminho estruturado, com mais de 20 módulos que traduzem esses exercícios para o cotidiano moderno. Um desafio de 45 dias,
construído em torno exatamente do tipo de trabalho interno que Marco Aurélio fazia nos retiros, e áudios de reprogramação mental que criam as condições psicológicas para que o silêncio produza recalibração real e não apenas pausa. Mais de 2.000 pessoas já aplicam isso no dia a dia. Se o que acabou de ouvir faz sentido, e você quer a estrutura para transformar o impulso de se isolar em prática deliberada, o link está na descrição. Mas siga aqui comigo, porque os 8 elementos que vêm a seguir vão destrinchar como isso funciona na prática. O primeiro elemento que precisa ser entendido é a diferença entre fuga e retiro. A maioria das pessoas que se isola faz isso de forma reativa. Algo aconteceu. A pressão acumulou. A exaustão chegou num ponto insuportável. E então, desaparecem por alguns dias. Não como escolha estratégica, mas como colapso. Dormem demais. Rolam feed sem propósito. Evitam tudo porque tudo ficou pesado demais. Isso é fuga. E fuga não restaura. Fuga apenas pausa o acúmulo sem desfazê-lo. Você volta dos dias de reclusão reativa, essencialmente, igual ao que entrou. Talvez com um pouco menos de tensão superficial, mas com os mesmos padrões intocados, as mesmas questões não examinadas, o mesmo peso que estava lá antes do colapso. Retiro estoico é o oposto disso em estrutura e em intenção. Marco Aurélio não esperava o colapso para se isolar. Ele criava o isolamento como parte deliberada da rotina. A diferença não é apenas de timing, é de propósito. Fuga evita. Retiro examina. Nas meditações, ele registra o processo desse exame com uma honestidade que, relida 2.000 anos depois, ainda causa desconforto pela precisão. Ele escrevia sobre seus próprios julgamentos errados, sobre impulsos que precisavam ser corrigidos, sobre onde seu raciocínio havia sido corrompido pela pressa ou pela pressão de terceiros. Não como confissão pública, como trabalho interno sistemático. Existe um registro nas meditações que captura com precisão essa distinção entre fuga e retiro. Marco Aurélio escreve para si mesmo sobre a tentação de atribuir ao mundo externo a causa de tudo que perturbava seu interior. Aos outros, às circunstâncias, ao tempo, ao que não podia ser controlado. E então se corrige. O problema não está fora. Está na relação que ele estabelece com o que está fora. E essa relação só pode ser examinada no silêncio, quando o barulho externo não está mais dominando o espaço onde o exame precisaria acontecer. É uma percepção que parece simples quando enunciada, mas é radicalmente difícil de manter no cotidiano, porque o cotidiano está cheio de evidências de que o problema está fora. As pessoas que parecem impossíveis, as circunstâncias que parecem injustas, os sistemas que parecem projetados para criar obstáculos. E diante de toda essa evidência, manter a perspectiva de que a relação interna com o externo é o que precisa ser trabalhado, exige um tipo de rigor que só o retiro regular constrói. E há algo crucial aqui que a maioria ignora. Ele não entrava em retiro para sentir-se melhor. Entrava para enxergar com mais clareza. São objetivos completamente diferentes. Sentir-se melhor é sobre alívio. Enxergar com mais clareza é sobre discernimento. Alívio é temporário. Discernimento, quando cultivado com consistência, altera permanentemente como você opera. A maioria das pessoas que se isola sem intenção volta do período de reclusão com a mesma pergunta que entrou. O que está errado comigo? Por que me sinto assim? E como essa pergunta nunca foi examinada de forma estruturada, ela fica em aberto. O próximo ciclo de esgotamento chega mais rápido. O isolamento reativo acontece de novo. E o padrão se repete indefinidamente, não porque a pessoa é fraca, mas porque nunca teve acesso a um framework que distingue fuga de retiro. Homens que entendem essa distinção operam de forma completamente diferente. Quando sentem o acúmulo chegando, não esperam o colapso. Criam o espaço antes que o espaço seja forçado pela exaustão. E o que encontram nesse espaço não é apenas descanso. É clareza sobre o que produziu o acúmulo, sobre o que precisava ser dito que não foi, sobre o que estava sendo tolerado que não deveria ser. E essa clareza, por pequena que seja, é o que alimenta uma forma de operar progressivamente mais intencional.
Conheci alguém que por anos repetia esse ciclo. Meses de presença total, reuniões, demandas, conexões sociais obrigatórias. E então um ponto de ruptura onde simplesmente sumia por alguns dias. Dormia. Ficava em silêncio. E depois voltava, sem ter examinado nada. Sem ter reordenado nada. Apenas com a bateria recarregada para repetir o mesmo ciclo. Até que alguém lhe apresentou a ideia de que o isolamento poderia ter intenção. Que havia uma diferença entre descansar do mundo e examinar a relação com o mundo. O primeiro retiro com estrutura foi desconfortável, porque examinar é mais difícil do que simplesmente parar. Mas o que ele trouxe de volta foi diferente de tudo que havia encontrado nas fugas anteriores. Trouxe clareza sobre 3 decisões que precisavam ser tomadas e que haviam sido adiadas por meses. E com essa clareza, o ciclo de esgotamento começou a mudar. Me conta nos comentários. Você já viveu um período de isolamento que sentiu mais como colapso do que como escolha? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. O segundo elemento é entender o que o silêncio deliberado faz com o cérebro. Existe uma ilusão persistente de que a mente descansa quando você para de fazer coisas exigentes e começa a consumir passivamente. Você saiu do trabalho. Está deitado no sofá. Está consumindo conteúdo leve, conversas sem peso, entretenimento sem demanda cognitiva. Sua mente está descansando, certo? Não exatamente. O que a neurociência contemporânea chama de rede de modo padrão, o sistema que ativa quando você não está concentrado em tarefa externa, está funcionando durante esses momentos. E ele não descansa. Ele processa, integra, conecta experiências recentes com memórias mais antigas, constrói narrativas sobre o que aconteceu, trabalha em problemas que a mente consciente não resolveu. É um sistema de processamento profundo que precisa de uma condição específica para operar com eficiência. Ausência de estímulo externo contínuo. Quando você está sempre consumindo, sempre conectado, sempre exposto a algum input, você priva esse sistema do espaço que precisa. O processamento profundo não acontece. E o resultado é a sensação de acúmulo que a maioria das pessoas carrega. Muitas experiências não digeridas. Muitas decisões não integradas. Muitas tensões não resolvidas que ficam em camadas, pesando de forma difusa, sem que você consiga apontar de onde vem o peso. Marco Aurélio não tinha acesso ao vocabulário da neurociência, mas descrevia esse fenômeno com precisão nos seus escritos. Falava sobre a necessidade de voltar ao centro, de retrear para si mesmo, de encontrar o que chamava de recanto interior, onde o ruído externo não chegava. Não como metáfora poética, como descrição funcional de um processo que ele observava em si mesmo. O retiro criava o espaço para esse processamento acontecer. E o resultado, o que ele buscava e o que sistematicamente encontrava, era o que os estoicos chamavam de clareza de julgamento. A capacidade de ver uma situação pelo que é, não pelo que a pressão, o cansaço ou as opiniões alheias a fizeram parecer. Pensa em quantas decisões você tomou sob pressão, que, revisadas algumas semanas depois, pareciam diferentes. Quantas conversas que pareciam urgentes eram apenas barulhosas. Quantos conflitos que consumiram dias de energia eram amplificados pelo contexto de esgotamento em que foram enfrentados. A mente em modo de sobrecarga não vê as coisas pelo tamanho real. Vê pelo tamanho que o cansaço e o acúmulo fazem elas parecerem. E esse filtro distorcido é invisível para quem está dentro dele. Você não percebe que está enxergando através de uma lente deformada. Simplesmente experimenta o que parece ser a realidade. E age a partir disso. O retiro não muda a realidade. Muda a lente. E quando a lente volta ao equilíbrio, o que parecia urgente muitas vezes não era. O que parecia irresolvível frequentemente tinha uma saída que o estado de sobrecarga não permitia enxergar. E o que parecia ser um problema do mundo externo muitas vezes revela ser um padrão interno que seguia o homem para qualquer contexto que ele fosse. Essa é a diferença entre tratar sintoma e tratar causa. A maioria das abordagens ao esgotamento trata o sintoma. Descanse mais. Faça menos. Estabeleça limites. E essas orientações não são erradas. Mas sem o exame interno que o retiro estruturado permite, você trata a superfície sem tocar o que está produzindo o acúmulo. E o ciclo continua.
O terceiro elemento é a estrutura interna do retiro e como Marco Aurélio o organizava. Retiro sem intenção é férias. Pode ser agradável. Pode ser necessário. Mas não é o que os estoicos praticavam e não é o que produz recalibração profunda. O retiro estoico tem 3 fases que Marco Aurélio documenta nas meditações como padrão repetido ao longo dos anos de escrita privada. A primeira fase é a limpeza de ruído. Os primeiros dias de retiro não são produtivos no sentido convencional. A mente ainda está operando no modo reativo que o cotidiano criou. Pensamentos sobre o que ficou pendente, sobre julgamentos alheios, sobre urgências que deixaram de ser urgentes assim que você saiu do ambiente que as criava. Essa fase não é interrompida, é atravessada. Você deixa o ruído residual circular sem alimentá-lo, sem resolvê-lo, sem se engajar com ele. E aos poucos, ele diminui. Não porque os problemas somem, mas porque você, fora do contexto que os amplificava, começa a enxergar o tamanho real de cada coisa. A segunda fase é o exame. Com o ruído reduzido, emerge a capacidade de examinar o que foi vivido com maior clareza. Marco Aurélio fazia isso por escrito. Não para registrar eventos, mas para examinar julgamentos. Como ele havia reagido a esta situação? O que essa reação revelava sobre um padrão que precisava ser corrigido? Onde havia agido por impulso quando deveria ter agido por discernimento? A escrita funcionava como espelho. E espelhos são inúteis quando você não para de se mover. A terceira fase é o reordenamento. Depois do exame, vem a reorganização interna do que importa. Quais compromissos ainda fazem sentido? Quais relações nutrem versus drenam? Quais objetivos são genuinamente seus versus importados de expectativas alheias? Esse processo raramente é dramático. Não é uma revelação súbita. É uma clareza gradual que emerge quando o espaço interno existe para que ela apareça. Vale nomear algo que a maioria subestima nessa terceira fase. O reordenamento frequentemente revela que parte significativa do que você estava carregando não era seu. Era a expectativa de alguém cuja opinião você internalizou sem perceber. Era um objetivo que fazia sentido para quem você era 5 anos atrás, mas não para quem você é agora. Era um compromisso assumido sob pressão que nunca foi revisado à luz do custo real que estava cobrando. Fora do contexto que mantinha esses pesos normalizados, eles aparecem com mais clareza pelo que são. E a pergunta natural que emerge: essa é realmente minha escolha, ou é uma escolha que fiz porque parecia obrigatória? É uma das mais transformadoras que um homem pode fazer a si mesmo. Mas ela só emerge quando há silêncio suficiente para ser ouvida. Marco Aurélio registrou versões dessa pergunta repetidamente nas meditações. Questionava se estava agindo segundo os princípios que genuinamente valorizava ou segundo o que a posição de imperador tornava esperado. A distinção para ele era fundamental, porque agir segundo expectativa externa, mesmo que o resultado externo fosse idêntico, produzia um tipo diferente de desgaste interno. O homem que age segundo seus próprios valores carrega o peso do esforço. O homem que age segundo expectativa alheia carrega o peso do esforço mais o peso da dissonância. Isso faz sentido para você? Você já percebeu que estava carregando objetivos ou compromissos que não eram genuinamente seus? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. O que Marco Aurélio tinha que a maioria não tem é exatamente isso. Um método. Não apenas a intenção de se retirar, mas a estrutura interna do que fazer nesse espaço. As 3 fases que as meditações documentam, a limpeza de ruído, o exame e o reordenamento, não são inatas, são desenvolvidas. E como qualquer capacidade desenvolvida, respondem à prática estruturada muito mais do que à intenção solta. O quarto elemento é o que o retiro faz com a autoridade percebida pelos outros. Esse é o aspecto menos discutido e talvez o mais estrategicamente relevante para quem vive em ambientes onde presença constante é esperada. Existe uma dinâmica psicológica previsível que acontece quando alguém deixa de estar disponível por um período. As pessoas ao redor, especialmente aquelas que estavam acostumadas à presença contínua, passam por um processo de recalibração na percepção que têm dessa pessoa. Inicialmente pode haver desconforto. Onde está? Por que não respondeu? E então, gradualmente,
Algo mais interessante acontece. A ausência cria uma forma de peso na presença que a disponibilidade constante apaga. Pensa no seguinte: quem está sempre disponível, sempre respondendo, sempre presente, tem um valor de presença que é distribuído uniformemente ao longo do tempo. Nada se acumula. Nada tem peso especial porque tudo tem o mesmo peso. Quando essa pessoa aparece, é apenas mais um momento de disponibilidade numa série contínua. Quem se isola estrategicamente, que retorna depois de um período de ausência deliberada, traz consigo algo que a presença constante nunca acumula: a percepção de que existe um interior denso, uma vida interna que acontece independente da audiência, um centro que não precisa de validação contínua para existir. E isso, mesmo que nunca seja verbalizado por quem está ao redor, é sentido. Traduz-se em respeito de qualidade diferente. Marco Aurélio retornava dos seus retiros diferente. Não performaticamente diferente. Funcionalmente diferente. Com mais clareza sobre o que importava. Com menos reatividade ao que não importava. E as pessoas ao redor percebiam, mesmo sem nomear, que havia algo no interior daquele homem que não estava disponível para negociação, que não podia ser abalado pela pressão do momento, que existia independente do que acontecia ao redor. Isso é o que o silêncio deliberado constrói. Não uma imagem de distância, uma realidade de profundidade. A maioria das pessoas que busca autoridade busca pelo caminho oposto. Mais presença, mais visibilidade, mais disponibilidade. Como se estar sempre acessível comunicasse solidez. Mas o que frequentemente comunica é o contrário. Que não há interior denso o suficiente para sustentar a ausência. Que a presença constante é necessidade, não escolha. E necessidade de presença, percebida pelas pessoas ao redor, reduz o peso específico que cada aparição carrega. Pensa em duas pessoas que você conhece. Uma está sempre disponível, responde na hora, aparece em tudo. Você sabe onde encontrá-la a qualquer momento. A outra às vezes some. Fica alguns dias sem aparecer. Quando retorna, está presente de uma forma que parece completa, não distraída por outras camadas de atenção dividida. Qual das duas, quando fala, você ouve com mais peso? Qual das duas parece ter mais substância por trás do que diz? A resposta que a maioria dá, quando pensa com honestidade, é a segunda. Não porque silêncio seja virtude em si, mas porque a capacidade de se ausentar sem explicação comunica algo sobre o interior da pessoa que a presença constante nunca consegue comunicar. Que existe algo lá dentro que não depende de audiência para existir. Isso está fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está chegando com atenção. E existe algo mais nessa dinâmica que vale nomear. Quando você retorna de um período de retiro deliberado, você traz consigo não apenas clareza interna, traz uma qualidade de presença que é percebida mesmo por quem não consegue identificar a origem. As pessoas ao redor sentem que você está mais inteiro do que estava antes de desaparecer, que a atenção que você oferece quando está presente é mais completa, mais focada, menos dividida entre 1000 outras camadas de input não processado. Isso acontece porque você, de fato, está mais inteiro. Porque o processamento que não tinha espaço para acontecer, aconteceu. Porque as questões não resolvidas que ficavam ocupando capacidade mental de forma difusa foram examinadas e parcialmente reordenadas. E a mente que não está mais carregando esse peso distribuído tem mais capacidade disponível para o que está na frente dela agora. Essa qualidade de presença é o que as pessoas ao redor percebem sem nomear, e é o que constrói, ao longo do tempo, uma forma de reputação silenciosa. Não a reputação de quem está sempre disponível, a reputação de quem, quando está presente, vale a pena estar presente. O quinto elemento é a diferença entre solidão e isolamento produtivo. A maioria das pessoas confunde os dois. Solidão é estado emocional, a sensação de ausência de conexão, de não ser visto, de estar só de forma não escolhida. Isolamento produtivo é condição estrutural, a criação deliberada de espaço sem audiência como ferramenta de desenvolvimento interno.
Você pode estar fisicamente sozinho e em solidão total. Você pode estar fisicamente sozinho e em isolamento produtivo profundo. A diferença não está no ambiente externo, está na orientação interna. Marco Aurélio escrevia nas Meditações que o homem pode se retirar para o campo, para a praia ou para as montanhas, mas que o retiro mais acessível e mais poderoso é aquele que acontece dentro de si mesmo. Não como metáfora de consolo, como descrição prática de uma habilidade que se desenvolve com treino. A capacidade de criar espaço interno mesmo em meio ao barulho externo é uma das consequências do retiro praticado com consistência. Você desenvolve um músculo de desengajamento seletivo, a capacidade de estar presente no ambiente sem estar completamente absorvido por ele. De observar sem ser determinado pelo que observa. Isso transforma a prática do retiro de evento ocasional em capacidade permanente. O modo caverna deixa de ser algo que você entra uma vez por ano em colapso e passa a ser um estado de acesso que você desenvolve gradualmente através da prática deliberada. Existe uma consequência prática disso que raramente é mencionada. Quem desenvolve essa capacidade de criar espaço interno começa a perceber que muitas das situações que antes pareciam insuportáveis se tornam navegáveis. Não porque as situações mudaram, mas porque a relação com elas mudou. Você não está mais completamente dentro de cada coisa que acontece. Parte de você observa. E quem observa tem perspectiva que quem está completamente imerso não tem. Os estoicos chamavam essa separação entre o que acontece e como você se relaciona com o que acontece de parte central de uma vida examinada. Epicteto, que viveu a experiência mais radical de condição externa adversa possível como escravo sem controle sobre absolutamente nada no mundo material, construiu uma filosofia inteira baseada nessa distinção. O que está sob seu controle é a faculdade interior. O que não está é tudo mais. E quando você treina consistentemente a capacidade de retornar à faculdade interior, de encontrar o recanto de que Marco Aurélio escrevia mesmo no meio do barulho externo, você está praticando exatamente o que Epicteto ensinava como fundamento de uma vida livre. Liberdade, nesse sentido, não é ausência de pressão externa. É a capacidade de não ser completamente determinado por ela. E essa capacidade se constrói no silêncio deliberado, uma sessão por vez, um retiro por vez, uma escolha de não reagir imediatamente por vez. Você já notou como pessoas que praticam esse tipo de isolamento deliberado parecem carregar uma presença diferente? Comenta aqui embaixo o que você percebe nessas pessoas. Eu leio todos. O sexto elemento é o que Marco Aurélio fazia especificamente durante os retiros. As meditações dão pistas. E há fontes históricas adicionais que documentam práticas específicas que ele mantinha em períodos de isolamento. Uma delas era a prática da visualização negativa. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não como pessimismo ou como exercício de ansiedade, mas como forma de calibrar antecipadamente a resposta emocional a cenários adversos. Você imagina o que poderia ser perdido? A saúde, uma relação, uma posição, um projeto. E ao imaginar a perda com clareza, você faz duas coisas simultaneamente. Reduz o poder que o medo daquela perda tem sobre suas decisões presentes e aumenta a gratidão pelo que ainda existe. Dois efeitos de um único exercício. A maioria das pessoas evita esse exercício instintivamente porque parece contraintuitivo querer imaginar o pior. A lógica convencional diz: pense positivo, foque no que quer que aconteça. Mas essa abordagem tem um problema estrutural. Ela deixa o homem completamente vulnerável a tudo que não imaginou. E porque não imaginou, não desenvolveu nenhuma resposta emocional prévia. Quando algo difícil acontece, chega como choque puro. E choque puro produz reatividade, não discernimento. O homem que praticou a premeditação dos males não está esperando o pior acontecer. Está se tornando mais difícil de ser surpreendido. E essa redução da capacidade de ser surpreendido pelo adverso é o que os estoicos chamavam de equanimidade. Não ausência de sentimento, presença de preparação. A diferença entre o homem que desmorona quando algo inesperado acontece e o homem que atravessa com a mesma base interna que tinha antes é, em grande parte,
A diferença entre quem nunca imaginou cenários difíceis e quem os examinou com calma antes que fossem urgentes. Marco Aurélio praticava isso nos retiros. Não como tortura mental, como higiene psicológica. A mesma forma que um cirurgião revisa o procedimento antes da operação, não para se amedrontar, mas para chegar ao momento crítico com a mente já organizada. Outra prática era o exame de consistência. Marco Aurélio questionava sistematicamente se as ações que estava tomando estavam alinhadas com os valores que declarava ter. Não como performance de virtude, como auditoria interna honesta. E com frequência registrava onde havia falhado, onde havia agido por conveniência quando deveria ter agido por princípio, onde havia permitido que a opinião de outros corrompesse o julgamento que deveria ser exclusivamente seu. Existe algo profundamente moderno nessa prática. Antes de qualquer ferramenta de coaching, antes de qualquer framework de desenvolvimento pessoal, esse homem que governava 50 milhões de pessoas sentava sozinho e perguntava a si mesmo: fiz o que eu sei que é certo? Ou fiz o que era mais fácil? A resposta honesta a essa pergunta, praticada com regularidade, é o que os estoicos chamavam de exame de consciência. E é uma das ferramentas mais poderosas de recalibração psicológica que existe, não porque produz culpa, mas porque produz clareza. A maioria das pessoas que não tem essa prática vive num acúmulo invisível de dissonâncias menores, pequenas decisões tomadas por conveniência que não estavam alinhadas com o que a pessoa genuinamente valoriza. Pequenas omissões, onde o que deveria ter sido dito não foi. Pequenas concessões, onde o que deveria ter sido mantido foi cedido. Individualmente, cada uma parece insignificante. No acúmulo, produzem uma sensação difusa de que você não está totalmente de acordo com a versão de si mesmo que gostaria de ser. E essa sensação, raramente nomeada com clareza, é um dos maiores geradores de esgotamento interno que existe. O exame de consistência não é sobre julgar o passado. É sobre fechar o gap entre quem você está sendo e quem você sabe que pode ser. Um dia de cada vez, uma sessão de retiro de cada vez. E o fechamento desse gap, praticado com regularidade, é o que constrói a sensação de integridade interna. A percepção de que o que você pensa, o que você diz e o que você faz habitam o mesmo espaço, sem dissonância, que precise ser carregada em silêncio. Marco Aurélio não era um homem sem falhas. As meditações são cheias de registros das suas. Mas era um homem que as examinava com honestidade e buscava, no dia seguinte, fechar o gap. Essa é a prática. Não perfeição. Progressão deliberada. Compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir que o desejo de se afastar pode ser sabedoria, não fraqueza. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. O sétimo elemento é porque o mundo moderno torna o retiro mais necessário e ao mesmo tempo mais difícil do que era na Roma antiga. Mais necessário porque o volume de estímulo ao qual somos expostos é estruturalmente incomparável a qualquer época anterior. A mente humana evoluiu num ambiente de relativa escassez de informação. As demandas cognitivas de um dia na Roma do século II eram intensas, mas não tinham a característica de infinitude que o mundo conectado criou. Você podia, de fato, chegar ao fim do que havia para processar num determinado contexto. Havia limites naturais para o fluxo de demanda. Hoje não há. O feed nunca acaba. As mensagens chegam em camadas. As urgências se multiplicam sem hierarquia clara. A distinção entre o que é genuinamente importante e o que é apenas barulhoso se apaga progressivamente porque tudo chega com a mesma urgência de notificação. O resultado para a mente é o equivalente psicológico do que acontece com um sistema sobrecarregado. Tudo fica mais lento, o processamento profundo para, a reatividade aumenta porque não há recursos disponíveis para a reflexão mais cuidadosa. Existe ainda uma camada que raramente é examinada. O mundo moderno não apenas aumentou o volume de estímulo, tornou o estímulo contínuo virtualmente indistinguível do que é importante. Cada notificação chega com a mesma urgência visual. Uma mensagem sobre um contrato importante e uma mensagem sobre uma promoção de e-commerce chegam com o mesmo som, o mesmo badge, a mesma demanda de atenção. A mente, que evolutivamente desenvolveu mecanismos de resposta a urgências, não tem como filtrar automaticamente. Responde ao volume.
E responder ao volume de estímulo do mundo moderno com os mecanismos de urgência que a mente humana possui é receita para esgotamento estrutural. Marco Aurélio tinha um problema diferente em escala, mas semelhante em natureza. Como imperador, todas as demandas que chegavam até ele tinham urgência real ou urgência fabricada por quem as enviava. E parte do trabalho dos retiros era exatamente recalibrar a capacidade de distinguir entre os dois. Voltar com clareza sobre o que era genuinamente urgente e o que era apenas barulhoso. Essa calibração, perdida no fluxo contínuo de demandas, era restaurada no silêncio deliberado. E mais difícil porque a ausência foi patologizada. Desaparecer tem custo social visível agora. Não responder mensagens é lido como descaso. Ficar offline por dias é interpretado como crise ou como hostilidade passiva. A presença contínua passou de característica cultural para expectativa normativa. E quem resiste a isso enfrenta, além da própria dificuldade de sustentar o espaço interno, a pressão social de se justificar pela ausência. Marco Aurélio tinha autoridade imperial para se isolar sem precisar explicar. Você tem um contexto diferente. Mas o princípio que ele praticava não depende de autoridade formal. Depende de clareza interna sobre por que o retiro não é abandono. É investimento. E aqui está algo que vale dizer com clareza, porque a maioria não diz. Você não precisa justificar o retiro para ninguém. Não precisa explicar por que ficou offline. Não precisa inventar uma razão socialmente aceitável para o silêncio. A necessidade de justificar o retiro é ela mesma um sintoma do que o retiro precisa resolver. A dependência da aprovação externa como filtro para decisões que deveriam ser internas. Quando você entende o retiro como prática e não como falha ou recuo, a necessidade de justificá-lo diminui naturalmente, porque você sabe o que está fazendo e por quê. E essa clareza interna é suficiente. Não precisa de validação de quem não entende o que é a prática para funcionar como prática. A maioria das pessoas que resiste ao retiro por medo do julgamento alheio está, sem perceber, deixando o julgamento alheio governar exatamente a área que mais precisaria de autonomia, a gestão do próprio interior. Homens de alto valor cruzam esse limite, não de forma dramática ou declarativa, silenciosamente, sem anunciar que vão se isolar. Simplesmente se isolam e retornam quando o trabalho interno foi feito. Deixa o like se essa distinção fez sentido para você. O oitavo elemento é como iniciar uma prática de retiro sem precisar desaparecer por semanas. A maioria das pessoas que toma contato com essa ideia pela primeira vez cria uma expectativa de que precisa de blocos longos de tempo isolado para que o retiro seja válido. Isso é um equívoco que funciona como barreira de entrada. Você espera ter a semana livre. A semana não vem. E a prática nunca começa. O que as meditações revelam sobre a prática de Marco Aurélio é que os retiros longos eram complementados por uma prática diária muito mais modesta em duração e muito mais poderosa em acúmulo. Ele escrevia ao amanhecer, provavelmente 15, 20 minutos, sozinho, sem audiência, examinando o dia anterior e preparando o julgamento para o dia seguinte. O retiro não era apenas o isolamento físico de semanas. Era esse hábito diário de encontrar o recanto interior, aquele espaço onde o ruído externo não chegava, mesmo que por poucos minutos, mesmo que no meio da corte imperial. Para o mundo moderno, isso se traduz de formas diversas. Pode ser a primeira meia hora do dia sem telefone, sem conteúdo, sem input externo. Pode ser uma caminhada sem fone de ouvido. Pode ser o ato deliberado de sentar em silêncio por 10 minutos antes de começar o fluxo de demandas do dia. O tamanho do bloco importa menos do que a regularidade e do que a intenção com que você entra nele. Pessoas que têm essa prática consistente desenvolvem ao longo do tempo uma estabilidade que não depende de circunstância. Uma base interna que está lá independente de o dia ser fácil ou difícil. Independente do que as pessoas ao redor estão fazendo. Independente de o mundo externo estar cooperando ou não. A maioria das pessoas espera sentir inspiração ou motivação para criar esse espaço. Espera um dia especialmente difícil que justifique parar. Espera uma circunstância que pareça séria o suficiente para merecer o investimento de tempo. E porque essa circunstância ideal raramente chega na forma esperada, a prática nunca começa.
Homens que constroem essa capacidade não esperam a circunstância certa. Criam o espaço independente da circunstância. Na segunda-feira de agenda cheia, assim como na sexta-feira de agenda vazia. Na semana em que tudo está indo bem, assim como na semana em que tudo parece desmoronar. Especialmente nessa última, porque é exatamente quando a mente está mais sobrecarregada que o espaço tem mais impacto. Com o tempo, o que começa como esforço deliberado se torna algo diferente. A mente começa a reconhecer o espaço como recurso. Começa a trazer, nesses momentos de silêncio, as questões que precisam de processamento. O que antes precisava ser forçado, passa a acontecer com mais naturalidade. Não porque ficou fácil, mas porque a mente aprendeu que esse é o espaço onde as coisas são resolvidas, e passa a usar esse espaço com mais eficiência a cada vez. Existe também um efeito sobre as relações que raramente é mencionado. Pessoas que praticam retiro regular com consistência tendem a se tornar mais presentes nas relações que escolhem nutrir, porque a atenção que antes estava dividida entre 1000 layers de processamento não concluído, passa a estar mais disponível. As conversas ficam mais inteiras. A capacidade de ouvir de verdade, sem metade da mente em outro lugar, aumenta. E as pessoas ao redor percebem isso, mesmo sem nomear. Percebem que quando você está presente, está de verdade. E esse tipo de presença é raro o suficiente para ser notado e valorizado. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de estar completamente na tarefa presente, qualquer que fosse ela. De não deixar a mente dispersar para o que havia sido ou o que poderia ser. E essa capacidade de presença total no momento que existe não é natural para a maioria das mentes modernas. É construída, constrói-se, paradoxalmente, nos momentos de retiro, quando você pratica a capacidade de estar com o que está exatamente aqui, sem escapar para o passado ou para o futuro, sem o estímulo externo que normalmente serve de fuga dessa presença. Marco Aurélio praticava ao amanhecer há décadas quando escreveu as Meditações. O texto que chegou até nós não é o trabalho de um iniciante descobrindo o valor do retiro. É o registro de alguém que havia praticado por anos o suficiente para que o processo fosse fluido, para que as perguntas certas chegassem naturalmente, para que o exame produzisse clareza com uma regularidade que só a prática longa constrói. Qual dos 8 elementos sobre o modo caverna estoico mais ressoa com o que você vive agora? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Agora vale dizer algo que amarra tudo que foi apresentado aqui. O modo caverna não é sobre ser antissocial. Não é sobre abandonar responsabilidades. Não é sobre construir uma identidade de solitário profundo que se recusa a participar do mundo. É sobre entender que qualidade de presença no mundo externo depende de qualidade de cultivo do mundo interno. E cultivo exige espaço. Exige silêncio. Exige períodos onde o input para e o processamento começa de verdade. Marco Aurélio voltava dos retiros não mais distante, mais presente. Porque presença real não é disponibilidade contínua, é atenção de qualidade. E atenção de qualidade é escassa em quem nunca para. É abundante em quem para com intenção e regularidade. O que ele governava era imenso. O que você gerencia é seu, mas o princípio é o mesmo. A clareza com que você opera o externo é proporcional à profundidade com que você cultiva o interno. Existe algo que une os 8 elementos apresentados neste vídeo, que vale nomear antes de encerrar. Todos eles giram em torno da mesma percepção fundamental que Marco Aurélio desenvolveu e que as meditações documentam com uma consistência impressionante ao longo dos anos. O mundo externo nunca vai pausar para que você processe. As demandas não diminuem por conta própria. O ruído não vai se reduzir porque você precisa de silêncio. Ninguém vai criar o espaço por você. O homem que espera que o mundo externo crie as condições para o trabalho interno está esperando algo que não vai chegar. Porque o mundo externo não tem nenhum incentivo para criar essas condições. Ao contrário, tem todos os incentivos para que você permaneça em modo reativo, consumindo, respondendo, participando, estando disponível. E um homem em modo reativo permanente é muito mais previsível, muito mais fácil de conduzir do que um homem que sabe pausar, examinar
e escolher. O retiro deliberado é um ato de autonomia sobre o interior. E autonomia sobre o interior é o que os estoicos chamavam de liberdade real. Aquela que nenhuma circunstância externa pode remover porque não depende de circunstância externa para existir. Sêneca escreveu algo sobre isso que chegou até nós com uma clareza que 2000 anos não apagaram. Ele dizia que a maioria dos homens vive sem nunca ter chegado a si mesmos. Passam a vida entre o passado que os persegue e o futuro que os preocupa, sem jamais habitar completamente o presente onde de fato existem. E o presente, para Sêneca, não era apenas o momento que passa. Era o único lugar onde a vida real acontece. Tudo mais, o que foi e o que pode ser, existe apenas como pensamento. O que é, existe como realidade. O retiro é o espaço onde você aprende a habitar esse presente com mais intenção. Onde o passado pode ser examinado sem ser revivido compulsivamente. Onde o futuro pode ser preparado sem ser antecipado com ansiedade. Onde o que é pode ser visto pelo que é, não pela distorção do cansaço, da pressão ou do ruído acumulado. Esse é o segredo que o título deste vídeo prometeu. E ele é menos espetacular do que a palavra segredo sugere. Não é uma técnica obscura. Não é um ritual complexo. É a prática deliberada e consistente de criar espaço para o interior operar com a profundidade que o exterior nunca vai oferecer. O desejo que você sentiu de desaparecer por algumas semanas, a vontade de não responder mensagens, de não participar do ruído, de simplesmente estar com você mesmo por um tempo, isso não era fraqueza. Talvez fosse inteligência instintiva buscando o que a razão disciplinada de Marco Aurélio buscava com intenção deliberada há 2000 anos. A questão não é se você vai se isolar. A questão é se quando isso acontecer vai ser colapso ou escolha. E essa diferença é o que separa quem usa o silêncio como ferramenta de quem simplesmente sofre com ele. E essa é uma distinção que se constrói antes do momento em que o silêncio é necessário. Não no meio do colapso. Não quando a exaustão já chegou num ponto onde qualquer escolha é difícil. A distinção se constrói na prática regular, nos 15 minutos ao amanhecer, no retiro planejado, no hábito de criar espaço antes de precisar urgentemente dele. Homens que dominam isso não parecem diferentes por fora. Não anunciam que praticam retiro. Não falam sobre o quanto se isolam. Simplesmente operam de uma forma que quem está ao redor percebe como solidez, como clareza, como a capacidade de estar presente sem estar completamente absorvido, de tomar decisões sem a ansiedade visível de quem está sempre no limite, de atravessar adversidade sem que a adversidade defina o tom de tudo ao redor. Essa é a consequência visível de um trabalho invisível. E o trabalho invisível começa com a escolha de criar espaço. Regularmente, com intenção, antes do colapso, os estoicos construíram práticas específicas para transformar o impulso de recuo em recurso deliberado. Exercícios de exame interno, de visualização, de clareza de julgamento, de reordenamento de prioridades. Há uma estrutura completa baseada nessas práticas, com mais de 20 módulos, um desafio de 45 dias, que inclui exatamente o tipo de trabalho que Marco Aurélio fazia nos retiros, e áudios que criam as condições internas para o processamento profundo. Mais de 2.000 pessoas já aplicam isso. O link está na descrição. Compartilha esse vídeo com alguém que você sente que está no limiar de um retiro e ainda não sabe como atravessá-lo bem. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda exatamente o que você acabou de ouvir. Ele é o próximo passo natural dessa jornada. Não ignore. O silêncio é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela só funciona se você souber usá-la. E saber usá-la começa com entender que ela existe para ser usada, não apenas para ser admirada como conceito filosófico distante. Marco Aurélio usava. E o que ele escreveu nos retiros chegou até nós como evidência de que o trabalho feito em silêncio pode ter mais impacto do que tudo que se faz em ruído. Agora depende de você.